Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui a essa conversa. Puxa a cadeira, fique à vontade. Nós vamos falar de política aqui no Frente a Frente. Uma quarta-feira cheia. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória da liberdade econômica. É uma proposta interessante do governo Jair Bolsonaro de simplificar e acabar com este monstro da máquina pública chamado, olha, eu vou te dizer uma coisa, atrapalha a vida das pessoas, a tal burocracia. É só um dos pontos. Esse projeto aprovado na Câmara vai ao Senado Federal e desobriga as pequenas empresas que não envolvam risco, que não promovam risco para a população, de nem ter o tal autorização para funcionamento. Pode funcionar direto. Além disso, a regulamentação do trabalho aos domingos. São vários pontos regulamentados nesta medida provisória da liberdade econômica. O Congresso Nacional está com a bola, É o Senado, com a reforma da Previdência aprovada na Câmara e na Câmara dos Deputados já iniciando o processo de trabalho na reforma tributária. E nós vamos falar aqui nesta mesa redonda com o senador Chico Rodrigues, desse deputado que já teve 5 mandatos na Câmara dos Deputados. Senador, muito boa noite, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Muito boa noite a você, Zé Maria, a Denise Rottenburger, a todos os telespectadores do Brasil, da Rede Vida. Quero dizer que estamos tratando aqui de temas importantes na vida nacional e, portanto, podemos discorrer de acordo com a conveniência do programa e, obviamente, as informações chegarem até os nossos telespectadores de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Senador Chico Rodrigues, e nessa conversa aqui você já sabe, é uma mesa redonda, e aqui está minha parceira Denise Rottenburger. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite para você que está aí ligadinho na Rede Vida. O senador Chico Rodrigues está no seu primeiro mandato no Senado Federal, mas ele já disputou 10 eleições. Perdeu só uma na reeleição para governador do estado de Roraima. Ele é do Democratas e está aí há muito tempo de janela na política, é engenheiro agrônomo, portanto, está por dentro de muitos temas que nós vamos debater aqui hoje. Vamos começar, senador, pela polêmica indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. O senhor é senador, essa votação no plenário é secreta, isso ajuda ou atrapalha o deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, primeiro eu gostaria de dizer, na verdade, que o deputado Eduardo Bolsonaro é um jovem que tem demonstrado um desempenho fabuloso como deputado, que é o deputado federal mais votado da República, com quase 2 milhões de votos, Hoje é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Teve o beneplácito, o que é muito difícil, teve o beneplácito do presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, dizendo de uma forma clara, eu gostaria muito de ver o Eduardo embaixador do Brasil, pela sua inteligência e pela sua simpatia. Olha, o diplomata, na verdade, aquele de carreira, do Instituto Rio Branco, aquele que é talhado para ocupar postos importantes, relevantes, nós também temos uma admiração enorme por eles, porque, afinal de contas, são diplomatas que nós chamamos de carreira. Agora, normalmente, num posto como os Estados Unidos, onde você precisa do relacionamento, você já chega, no caso especificamente dele, sendo aprovado pelo Senado, já chega com o apoio irrestrito do país que o recepciona. E aí, eu diria que não tem coisa melhor. Até porque hoje todos sabem que qualquer país do mundo quer ter uma relação de negócio, relação diplomática que nós consideramos perfeita com os Estados Unidos. E eu tenho certeza que o deputado Eduardo, hoje, que está pleiteando, o governo, aliás, já encaminhou o pedido da indicação do Agriman, para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos rapidamente devolveu. Normalmente, isso aí passa 2,
3, 4, 5, 6 meses. Agora é fácil o Senado aprovar? Olha, veja só, essa pergunta é uma pergunta recorrente. Muitos jornalistas, obviamente, que informam a imprensa, né, o quarto poder que informa a população, tem feito essa pergunta de uma forma quase que diária. Né? Eu diria que o Senado, obviamente, a comissão é composta de 18 membros, né, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República. 19, né? Aumentou mais um. 19, aumentou mais um, a negociação para aumentar mais um. Aí vem outra discussão que é um senador de um partido de oposição, mas olha, veja, o Senado é uma espécie que eu chamaria de cardinalato. Ali estão os mais velhos, mais experientes, mesmo sendo de oposição, há uma certa racionalidade, um compromisso com o país, né? E você percebe até que, talvez por ser considerado a Câmara Alta, Denise, você percebe que até os senadores mais duros da oposição, eles se colocam sempre de uma forma absolutamente retilínea, equilibrados, coerentes, e tenho certeza que, na minha avaliação pessoal, eu que conheço muitos que foram colegas meus deputados, outros que foram colegas meus governadores, né, nós conhecemos de oposição, inclusive, que eles, na verdade, vão reavaliar depois de serem ouvidos pelo deputado Eduardo. Né? Ele, na verdade, impressiona pela sua rapidez. Ele já começou a percorrer os gabinetes, né? Sim, exatamente. Ou seja... O senhor já esteve com ele? Já tive com ele 2 vezes, inclusive é de uma humildade enorme. Ele disse, olha, eu vou ser submetido à avaliação dos senadores. Eu tenho informação que o senhor será o relator. Veja bem, a decisão é do presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, que é um gentleman. Senador. O senador Nelsinho Trade, que é um gentleman, mas, acima de tudo, é de uma conduta espartana. Ele está avaliando, obviamente, os nomes. Claro, meu nome, eu fico muito feliz de estar sendo citado, porque sou vice-líder do governo, tenho uma relação muito boa com o governo e, claro, entendo, sou um dos apoiadores da ideia, porque não tinha como discordar de uma Senador, indicação mas dessa. como é que o senhor apoia uma ideia dessa? Um presidente da República nomeia um filho, né, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que não tem relação com a área. Além disso, é o deputado mais bem votado da história do país. Ele teve mais de 2 milhões e 400 mil votos. Ele vai ter que renunciar, não é cair, né, o mandato. Vai ter que renunciar a um mandato desse, conquistado com 2 milhões e 400 mil votos. Não é até cair, não? Olha, eu diria para você, sinceramente, Zé Maria, que o meu sentimento é de um absoluto desapego àquela função, porque ele sabe que poderá contribuir com o Brasil de uma forma maiúscula como representante do Brasil no maior posto hoje de um diplomata. Né? E essa história, por que não é diplomata de carreira, isso aí não tem muita importância, porque, como você sabe, muitos outros nomes brasileiros, inclusive em Washington, já ocuparam postos. Mas em Washington, desde 64, isso não acontece. Sim, mas agora pode acontecer agora, em 2018, né? De 19, perdão. Né? E eu diria mais ainda, né, todas esses antecedentes que estão cercando a indicação dele, né, tendo que renunciar, como você bem falou, a praticamente 2 milhões de votos, a maior votação... 2 milhões e 400 mil. A maior votação de um senador na história da República, né? Ele demonstra estar despido dessa vaidade, que é um jovem de 35 anos, quem sabe dará grandes saltos, né? No futuro, na sua vida política, enfim. Né? Elogiado, inclusive... Elogiado na entrevista que Trump e Bolsonaro deram no Rose Garden, em março. O presidente Trump fez uma referência elogiosa ao seu nome, à sua indicação. Pediu a ele que levantasse, que ele interessante você ver que alguns comentam, veja como é interessante, países que querem investimentos, que enxergam no seu parceiro uma potencialidade, fazem como, por exemplo, agora, recentemente, Israel. O embaixador de Israel não é diplomata de carreira, é um grande empresário em Israel, tem uma relação de amizade excelente com o governo brasileiro, com o presidente da República, com o presidente Bolsonaro. Então, quando o presidente de Israel, o primeiro-ministro, ele tomou essa decisão de indicar, ele sabia exatamente que seria recepcionado por um país que
via no embaixador uma pessoa amiga. É verdade que mudou muito o conceito de diplomacia. Hoje, os países têm mais um escritório de negócios, uma atividade mais de negócios para vender o país do que exatamente o embaixador. Senador, isso está provocando alguns debates sobre isso aí, é prioridade, tanto que a gente já levou aqui um bom tempo do programa falando sobre essa indicação. Mas o Senado está com a bola nos pés ali, porque tem esse assunto para decidir em votação secreta e também a reforma da Previdência. Hoje já começou lá o debate, né, propriamente dito, na Comissão de Constituição e Justiça da reforma da Previdência, aprovada na Câmara dos Deputados. Será mesmo o texto da Câmara a ser aprovado no Senado? Olha, uma coisa muito interessante. Eu diria que esse tema, Eduardo Bolsonaro, embaixador em Washington, ele está realmente correndo paralelo a essa outra discussão, que é a reforma da Previdência, que uma coisa não atrapalha a outra. Pelo contrário, o governo está mostrando que tem substância. E até por uma questão de justiça, nós haveremos de entender que a iniciativa de apresentar a reforma da Previdência foi uma iniciativa extremamente feliz do presidente Jair Bolsonaro, que entendeu que a situação em que o país vive hoje, né, ela é imprescindível, na verdade, que fosse apresentado um projeto dessa envergadura, da reforma. Pois bem, a Câmara, de uma forma absolutamente solene, profissional, competente, republicana, democrática, tomou uma decisão fabulosa. E aí vai o mérito também ao presidente da Câmara, né? O presidente Rodrigo Maia foi de uma capacidade de liderança muito grande. Entre as idas e vindas, as discussões entre o Executivo e o Legislativo, o que o presidente queria era o melhor para o Brasil e o que o presidente também da Câmara dos Deputados quer é o melhor para o país. E é tão verdadeiro o que eu estou afirmando, Denise, que a votação foi uma votação inesperada. Foram 379 votos acima, né? no primeiro turno e 370 no segundo turno. Ou seja, para uma reforma constitucional, ela é fantástica. E vamos especialmente tratando desse tema, né? Tratando desse tema, que é a Previdência, que é um tema polêmico. Mas houve uma mudança na população também, né? A população, num processo de sucção natural, ela sente que, na verdade, ou há uma reforma na Previdência, ou, por exemplo, daqui a alguns anos não tem dinheiro para pagar nem os aposentados. E aí você está fazendo uma nova modelagem. Ao chegar no Senado, a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, foi de uma coerência enorme, foi recepcionado essa PEC entregue pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao Davi Alcolumbre, que tem sido outro jovem político que tem se destacado pela sua coerência, pela sua capacidade de negociação e articulação, foi recepcionado de uma forma altiva. E o presidente Davi Alcolumbre teve o cuidado de indicar para a relatoria quem já vinha na discussão, no substitutivo, na comissão especial, né, acompanhando na Câmara, a votação na Câmara, o senador Tasso Gereissati. Outro nome da política, sereno, cristalino, coerente, e que já sei até mais ou menos o sentimento dele e o sentimento dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, né, que entendem, né, que é impossível você fazer mudanças radicais que tenham e apresentar emendas e aprovar emendas que possa ter que retornar. Eu acho que o sentimento é esse mesmo, de aprovar o texto da Câmara. Senador, recentemente eu fiquei até surpreso com uma homenagem ao general Vilas Boas no Senado Federal. Foi uma solenidade ali com a presença, inclusive, do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e de outras autoridades, a Procuradora-Geral da República. O senhor que foi o autor do requerimento, né, de homenagem. Como é que o senhor vê agora esse posicionamento dos militares no governo Bolsonaro? Veja bem, né, o presidente da República é um presidente de direita, que é proveniente das Forças Armadas.
É um oficial, é de escola preparatória de cadetes do Exército, é de Academia Militar das Agulhas Negras, chegou ao posto de capitão, depois entrou na vida pública e nunca perdeu seus laços com os companheiros de farda. E é justo, absolutamente justo, que ele coloque e traga para compor o seu governo oficiais generais, oficiais superiores e outros militares de outras patentes que possam efetivamente, na verdade, dar mais substância e confiança. Obviamente, eu poderia até dizer, não que os outros não sejam civis, pelo contrário, até porque temos quadros excepcionais, né, compondo os ministérios. Mas essa relação é uma relação muito boa, de confiança, de reciprocidade. Você veja que o sentimento dos militares é um sentimento patriótico, é um sentimento, na verdade, de defesa da lei, da ordem, de um país que seja um país ético, etc. E é tudo aquilo que o presidente Bolsonaro... E o general Vilas? O general Vilas Boas é o expoente da vida nacional. Eu diria que é o último herói militar vivo desse país, né? Sem diminuir os outros, que na verdade tem oficiais generais aí do mais alto nível, né? Mas o general Vilas Boas foi uma espécie de caixa de ressonância do pensamento militar para a sociedade brasileira. Aliás, o Brasil deve muito ao general Eduardo Vilas Boas, porque nós sabemos dos acontecimentos de 2018, quando o país estava em um momento de discussões difíceis para conter, inclusive, os ímpetos de alguns mais exaltados, e ele, como comandante do Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, ele manteve exatamente toda a linha, a conduta, cumprindo rigorosamente o que reza a Constituição, né? Houve um momento ali da participação dele de que não admitiria uma decisão do Supremo, né? Diferente. Obviamente que ele exprimiu a ideia, talvez, do povo brasileiro. Apesar de que, olha, veja bem, critica-se muito o Supremo. Eu, particularmente, acho que tem que haver harmonia e independência dos poderes, né? Mas existem alguns recados da sociedade que não podem ficarem aos ouvidos mudos, né? da classe política, inclusive, né? Então, eu diria que ele se manteve com uma conduta absolutamente espartana e de um patriotismo invejável, Zé Maria. Muito bem, o Frente a Frente, hoje aqui nós estamos no estúdio, nos estúdios da Rede Vida, diretamente aqui da capital federal, de Brasília, conversando com o senador Chico Rodrigues. Ele é do DEM, vice-líder do governo no Senado Federal e tem uma larga experiência na política, foi 5 vezes deputado, governador, enfim, uma pessoa muito experiente aqui na política. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e em seguida voltamos. Até já.